Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos dar prosseguimento ao tema Procedimento da ação de consignação em pagamento. Esta é a segunda parte. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Vamos aqui dar continuidade ao tema Procedimento da ação de consignação em pagamento. Essa é a segunda parte. Na primeira eu dei ênfase em questões introdutórias e também ao procedimento da consignação extrajudicial. Olha, alguns alunos me falaram, vamos fazer um teste aqui, da conveniência de eu aparecer nos vídeos. Acreditem, me deu um trabalho danado. Eu não sou uma pessoa muito familiarizada com a informática, não. Mas vamos fazer esse teste aqui, tá? Eu, francamente, nunca vi muita importância de eu aparecer durante o vídeo. Eu me preocupava mais com o conteúdo. Mas, enfim, me disseram da conveniência de eu aparecer. Depois vocês me digam aí se valeu a pena ou não, tá? Então, dando prosseguimento ao tema, vamos ver que existem hipóteses de cabimento da ação de consignação em pagamento, né? Essas hipóteses, assim, pelo menos a maioria delas, estão aqui no artigo 335 do Código Civil. Vamos ver o que diz o artigo 335 do Código Civil. Vamos a ele. Então, diz o artigo 335 do Código Civil. A consignação tem lugar. Vejam, aqui Código Civil, não é Código de Processo Civil não, tá? Então, depois vocês vejam aqui a partir do 334, porque aqui é importante para ter uma compreensão melhor do tema. Então, a consignação tem lugar, é mesmo que dissesse, é possível a propositura da ação de consignação em pagamento, né? 1. Se o credor não puder, ou sem justa causa recusar, receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Então, essa é uma hipótese. 2. Se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo ou condição devidos, né? Conforme contratado, por exemplo. 3. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Vejam, aqui a ação realmente tem que ser proposta e aqui não pode haver a consignação extrajudicial. Tá? Se ele for desconhecido, declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil, né, ou reconhecido como incapaz, não é viável aqui a consignação extrajudicial, conforme já dito no vídeo anterior. 4. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento. Isso nós vamos ver no próximo vídeo, tá? O procedimento da consignação quando ela é fundada na dúvida de quem seja o credor. E claro, aqui também não é viável a consignação extrajudicial, tá? E 5. Se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Também inviável a consignação extrajudicial nessas três hipóteses, tá? Então tudo isso no Código Civil. Então, a respeito desse rol, né, o Marcos Vinícius Rios Gonçalves, lá na página 153 da sua obra, ele diz o seguinte, deixa eu mostrar para vocês só a capa do livro, como de costume, é este livro aqui. Tá? Esta é a obra do Marcos Vinícius Rios Gonçalves, de onde eu tirei esse trechinho. Né? Aqui ele trata de processo de conhecimento e também de procedimentos especiais. É o volume 2, claro, de acordo com o novo código. Então, olha como diz, como adverte Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Ele diz o seguinte, ó. O rol do artigo 335 do Código Civil, que a gente acabou de ver, não é taxativo. Ou seja, não tem nele todas as hipóteses de cabimento de ação de consignação em pagamento, né? Pois há outras hipóteses de consignação, previstas em lei especial. Você deveria falar em leis especiais, né? Mas enfim, eu tirei exatamente como está na obra. Entre elas, pode-se mencionar o artigo 17, parágrafo único do Decreto-Lei 58/37, para ver se vocês procurem, vejam a redação, e os artigos 19 e 21 da Lei 492 de 37 e dos artigos 33 e 34 do Decreto número 3.365 de 41, salvo engano meu, trata de desapropriação, né? E aqui uma observação tirada de outras obras, enfim, também vejam o que diz o Código Tributário Nacional nos artigos 156, inciso 8 e 164. Tudo isso aqui, minha gente, são hipóteses de situações em que cabe a ação de consignação em pagamento, ok? Então, para começarmos, essas hipóteses são relevantes. Outra observação importantíssima feita na obra de Humberto Teodoro Júnior, na página 29. Vou mostrar a capa do livro para vocês. A obra é esta aqui, ó. Humberto Teodoro Júnior, curso de Direito Processual Civil, volume 2, procedimentos especiais, né? Claro, de acordo com o novo código.
Então, Humberto Teodoro Júnior, ele faz uma advertência importantíssima. Olha o que ele diz, lá na página 29 do livro que eu mostrei a capa para vocês. Ele diz o seguinte, ó: diante do permissivo do artigo 327 do novo Código de Processo Civil, vamos ver o que diz o 327. Código de Processo Civil. 327. Ele diz o seguinte, ó: é lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então perceba que aqui o Código está estabelecendo as hipóteses em que é cabível a acumulação de pedidos, né? Alguns falam em acumulação de ações também. Então ele diz que diante do permissivo do 327, mostra-se perfeitamente admissível a acumulação do pedido consignatório com outros pedidos diferentes, no mesmo processo, desde que, desprezado o rito especial, ou seja, não vai ser aplicado esse procedimento especial de jurisdição contenciosa que nós estamos vendo hoje, né, no mesmo processo. Sim, desde que desprezado o rito especial da ação de consignação e pagamento e verificada a unidade de competência. Isso é importante, né? Porque se de repente uma ação for de competência da Justiça Federal, a outra for da Justiça Comum, não vai dar certo, né? Observa-se o procedimento comum. Por que ele diz isso? Porque o próprio 327 faz essa ressalva. Ó. Ele diz aqui, no parágrafo 3º, no segundo, 327, ó. Quando para cada pedido corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a acumulação se o autor empregar o procedimento comum. E aí, etc. e tal. Então, nesse caso, necessariamente tem que se optar pelo procedimento comum. Não dá para aplicar aqui o procedimento especial, né? Então, daí falar-se em doutrina de ação consignatória principal e ação consignatória incidente. Por ação consignatória principal, entende-se que tem por único objetivo o depósito da res debita, né, da coisa devida, para a extinção da dívida do autor. Então, se a ação tem por objetivo específico a obtenção do adimplemento da obrigação por parte do devedor, que é o autor da ação, então você pode se utilizar, né, o autor poderia se utilizar do procedimento da ação de consignação e pagamento. Agora, se ele vai acumular pedidos, aí necessariamente tem que se optar pelo procedimento comum, não vai ser aplicado o procedimento especial. É essa a advertência de Humberto Teodoro Júnior, tá? Então, o depósito em consignação, por outro lado, é incidente, ou seja, aqui não é tido como consignatória principal, né? Quando postulado um pedido acumulado com outras pretensões do devedor. Assim é perfeitamente possível permitir-se, por exemplo, o depósito do preço para obter acolhido o pedido principal relativo a direito de preferência. Então, por exemplo, o devedor ele deve aluguel. Enfim, ele é o inquilino. Se o locatário quiser vender o imóvel, a lei do inquilinato dá ao inquilino direito de preferência. Então, de repente, ele quer exercer esse direito de preferência. Esse é o principal objetivo dele. Só que o que ele pretende? Ele pretende já consignar o valor da compra do imóvel em juízo. Então, essa é uma hipótese, isso é possível e aqui vai se aplicar o procedimento comum, tá? Então, assim, é perfeitamente possível pedir, por exemplo, o depósito do preço para se obter a acolhida do pedido principal relativo a direito de preferência, como no exemplo que eu acabei de dar. Ou em qualquer contrato sinalagmático. É admissível o pedido de depósito da prestação própria para executar a outra, a cargo do demandado. Ou ainda, um caso de rescisão contratual, pode o autor desde logo requerer a declaração de dissolução do negócio, seguida do depósito da cláusula penal ou de qualquer encargo convencional que lhe caiba na extinção do vínculo. Então, o primordial é entender o seguinte: se o objetivo do devedor é tão somente alcançar o adimplemento, vai ser utilizado o procedimento especial de jurisdição contenciosa que nós estamos vendo, o procedimento da ação de consignação e pagamento. Caso ele queira acumular pedidos, aí a consignação poderá ser feita incidentalmente, ou seja, dentro de um processo que vai seguir o procedimento comum. Tá? Isso já era entendimento do STJ ainda na vigência do Código Revogado. Tá? Não há aqui nenhuma novidade, não. Mas é importante essa observação de Humberto Teodoro Júnior. Tá? Então, tem-se por consignação principal quando o objetivo do devedor é apenas alcançar o adimplemento. Aí se aplica o procedimento especial de jurisdição contenciosa. Incidental, quando ele vai acumular pedido e aí necessariamente vai ter que se aplicar o procedimento comum e o depósito vai ser feito incidentalmente, sem aplicação do procedimento especial. Tá? Vamos ver agora o procedimento especial propriamente dito a respeito da consignação e pagamento. Tá?
Começa ali no 539, que aliás já foi objeto de análise no vídeo anterior. Nós demos destaque no vídeo anterior aos parágrafos aqui do 539, né? Mas aqui que começam. Aliás, aqui que começam os procedimentos especiais, né? E o primeiro deles é o da ação de consignação e pagamento. Então nós já vimos que o 539 diz no caput que, nos casos previstos em lei, nós acabamos de ver o 335, né, do Código Civil, aquelas outras hipóteses do Código Tributário Nacional, de leis especiais, então, poderá o devedor ou terceiro, se o terceiro quiser pagar a conta de outro, né, requerer com efeito de pagamento a consignação da quantia ou coisa devida. Lembre que isso para ação, né? Porque nós já vimos no vídeo anterior que quando o depósito é extrajudicial é só para quantia em dinheiro. Tá? Então remeto vocês ao vídeo anterior. Vamos adiante. Hoje nos interessa aqui o que dizem os artigos 540 e seguintes. Então diz o 540. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento. Veja que aqui já está se estabelecendo uma regra de competência, né? Então a ação não pode ser proposta em qualquer lugar. Ela deve ser proposta no lugar do pagamento. Cessando para o devedor a data do depósito, aí a relevância de muitas vezes a consignação ser feita extrajudicialmente, né? Os juros e os riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente, né? Caso se veja que realmente a recusa do credor em receber foi correta, foi justa, né? Artigo 541. Tratando-se de prestações sucessivas, né, um depósito, depois vai vencer mais uma parcela, vai vencer outra, aluguel pode ser. Além do clinato, tem inclusive regras específicas a respeito disso, né? Consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidade, ou seja, não precisa de nenhum despacho, né, nenhuma decisão, as que se forem vencendo, desde que o façam até 5 dias contados da data do respectivo vencimento. Muitos autores criticam essa regalia que vem desde o Código Revogado. Ora, se sem a ação o devedor deve efetuar o depósito na data do vencimento, por que depois de proposta a ação ele teria mais 5 dias? É uma indagação a se fazer. E assim, eu concordo com esses autores. Nas vezes que eu tive a oportunidade de patrocinar ações, eu já até divulguei em causa própria, em ação de consignação e pagamento, eu nunca deixei passar um dia do vencimento, não. Eu sempre depositei no vencimento, até a data do vencimento, para não cair nessa discussão doutrinária se isso aqui é correto ou não. Havia até uma expectativa de que isso fosse retirado na redação do novo código, mas foi mantido. Isso já tinha no Código Revogado e foi mantido, né? Mas não aparenta ser correto aqui o devedor ter mais 5 dias para pagar, né? Mas enfim, é a redação do 541. 542. Na petição inicial, o autor, né, que será o devedor, requererá 1. O depósito da quantia ou da coisa devida, porque em juízo pode ser coisa, né, o objeto da prestação, a entrega de coisa, a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 579, parágrafo 3º, ou seja, ressalvada a hipótese de ser obrigação de pagar quantia em dinheiro e já ter feito o depósito extrajudicialmente, né? 2. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer a contestação. Então, e claro, aqui tem que atentar para as regras do 319 também. Tem regras específicas para a inicial da consignação e pagamento, mas isso não dispensa a observância dos demais requisitos da petição inicial previstos lá no 319. Então, parágrafo único. Não realizado o depósito no prazo do inciso 1, o processo será extinto sem resolução de mérito. Então, me permitam aqui sair um pouco da letra da lei. Vamos aqui ao fluxograma, que ele está na obra do Marcato. Vou mostrar para vocês a capa. É esta obra aqui, tá? Aliás, a meu ver, a melhor obra que trata de procedimentos especiais, na minha opinião. É a obra de Antônio Carlos Marcato, Procedimentos Especiais. Essa aqui é a 16ª edição, provavelmente já deve ter a 17ª, mas essa, obviamente, que já está de acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, esse fluxograma é extraído da obra do Marcato, na página 105. Então, olha o que ele esclarece. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para vocês. Assim. Olha só. Então, ele coloca lá que a petição inicial já é instruída com a prova documental do depósito e da recusa, se for o caso de consignação extrajudicial. É a ressalva do parágrafo 3º do 579, né? É deferida pelo juiz. Aí, o autor, aqui vejam bem, se de repente ele não tiver feito o depósito extrajudicialmente, o devedor, ele propôs a ação, foi deferido o depósito e o autor não o fizer, aí vai haver extinção do processo sem resolução de mérito, né, através de sentença. Essa é uma hipótese aqui, em que o procedimento acabaria rapidamente, né? Agora vejam,
A consignação extrajudicial não é obrigatória, então pode ser que a ação seja proposta sem que tenha sido feito o depósito extrajudicialmente. Ou ainda, pode ser que o depósito tenha sido feito extrajudicialmente, o credor manifestou sua recusa por escrito e passados os 30 dias não tenha o devedor proposto a ação. Aí ele vai ter que depositar em juízo, tá? Então o autor faz o depósito, ele só vai fazer o depósito em juízo se ele não tiver feito extrajudicialmente, tá? Se ele tiver feito extrajudicialmente, tiver proposto a ação dentro dos 30 dias, ele vai aproveitar esse depósito, ok? Então, o devedor faz o depósito, se não tiver feito extrajudicialmente ou se tiver perdido aquele prazo, né? Aliás, aí eu sempre falo 30 dias porque a memória me trai, eu me lembro a redação do artigo 890 do Código Revogado. Mas o novo Código fala um mês. Tá, uma aluna que me fez atentar a isso, a Beatriz, ela me fez atentar a isso. Falou, professor, o senhor fala 30 dias, tem outra professora que também fala 30 dias, mas o Código não diz 30 dias, o Código diz um mês. Realmente, o Código Revogado falava 30 dias, o novo Código fala um mês, né? Isso pode comportar discussões. Eu não vi nenhum autor abordar esse tema, para ser franco com vocês. Procurei, não vi ninguém abordar. Mas convenhamos, um mês não é a mesma coisa que 30 dias. Tem fevereiro aí. Pode ter 28, 29 dias. Tem meses que tem 30, tem meses que tem 31. Enfim, vamos ver como vai ficar isso, né? Então, o autor faz o depósito somente se não houver depósito extrajudicial ou se a ação não foi proposta no prazo legal. Perfeito essa colocação, aquilo que eu tinha dito anteriormente, né? Aí, citação do réu, e aí veja, o réu tem 3 hipóteses aqui, tá? Ele pode aceitar o depósito e aí acabou, sentença de procedência. O autor alcança o adimplemento da obrigação, o réu é condenado em custas e honorários advocatícios. Agora, o réu pode comparecer e contestar, ou ele pode ser rebelde. Tá? Agora vamos voltar ao código para ver o que ele diz com relação ao procedimento e depois a gente retoma aqui no fluxograma. Voltemos ao Código de Processo Civil. Então prossegue o código dizendo aqui no 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada e a escolha couber ao credor, será este citado para exercer o direito dentro de 5 dias, se outro prazo não constar de lei ou do contrato, ou para aceitar que o devedor o faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar lugar, dia e hora em que se fará a entrega sob pena de depósito. Isso aqui você acha no próprio Código Civil, tem regras similares, né? Se a escolha couber ao credor, ele tem que ser citado para fazer essa escolha, né? Que a lei lhe permite que seja feita. 544. Na contestação, olha que o réu pode alegar em contestação no procedimento da ação de consignação em pagamento. Então, na contestação, o réu poderá alegar que, inciso 1, não houve recusa ou mora em receber a quantia ou coisa devida. 2, foi justa a recusa. Aí tem que dizer por que foi justa, né? 3, o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. E 4, o depósito não é integral. Então, muita atenção à regra do parágrafo único. Olha o que ela diz. No caso do inciso 4, ou seja, no caso do réu contestar alegando que o depósito não é integral, então, por exemplo, o réu comparece ao juiz e diz, olha, o devedor depositou 10 mil reais, mas está errado. O valor correto é 20 mil reais, por isso, enfim, vai dizer os fundamentos, né, de não concordar com um depósito só de 10 mil. Né? Então, nesse caso, a alegação somente será admissível se o réu indicar o montante que entende devido. Então, vejam, somente será admissível. Então, eu já vi situações práticas em que o réu disse que o depósito não era integral, mas não falou qual seria o valor correto, qual seria a quantia realmente devida. Então, nesse caso, o argumento do réu será rejeitado. Por quê? Porque somente será admissível essa alegação se ele indicar o montante que entende devido. Ok? 545. Deixa eu voltar ao fluxograma e depois vamos ver com muito vagar aqui o que diz o artigo 545. Tá? Muita atenção a ele. Voltemos ao fluxograma. Então veja, o réu contesta, alega insuficiência do depósito, e aí a gente vai entrar no 545, ou pode ser que ele traga algumas das outras matérias de defesa do 544 que nós já vimos. Tá? Nós vamos ver agora o 545 para ver a possibilidade de o autor complementar o depósito ou de o autor não complementar o depósito. Tá? Muita atenção a essa hipótese aqui. Voltemos ao 545. Então diz ele, alegada a insuficiência do depósito, e claro, indicando o réu qual seria então o montante devido, né? É lícito ao autor complementá-lo. Ou seja, o autor pode complementar o depósito que já tinha feito anteriormente, em 10 dias, salvo, ou seja, ele não vai poder complementar se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato. Então aí o negócio já vai estar desfeito, não tem como ele depositar, porque o negócio já estará desfeito, né? Mas se não for essa hipótese, ele pode complementar. Aqui, minha gente, uma ressalva importantíssima.
Tá? Por quê? O réu contesta, alega insuficiência do depósito. Muito bem, o autor é intimado e concorda com o réu. Ele complementa o depósito. Veja, aqui a sentença disse de procedência porque o autor alcança o adimplemento da obrigação. Era essa a pretensão dele. Porém, é uma situação inusitada. Por quê? Porque quem vai arcar com o ônus da sucumbência nesse caso é o autor. Estranha essa situação, né? Mas ela acontece. Muito embora o autor alcance a sua pretensão, que era o adimplemento da obrigação, ele será condenado a arcar com custas processuais e honorários advocatícios, honorários de sucumbência. Por quê? Porque prevaleceu a tese do réu. Ora, o réu contestou, disse que o depósito não era o suficiente, o autor intimado concordou. Não, realmente, eu me equivoquei. Eu vou complementar o depósito. Ao complementar o depósito, ele concorda com o réu. Por ter concordado com o réu, prevalece a tese do réu. E o autor é quem arca com o ônus da sucumbência. Ok? Pode acontecer também de o autor não complementar o depósito. Aí o procedimento pode seguir com saneamento, pode haver audiência de instrução e julgamento, tá? Isso pode acontecer, se houver necessidade de prova oral. Pode haver prova pericial, enfim, muita coisa que pode acontecer, tá? Então, se não houver necessidade de provas, aí sentença. Mas se houver necessidade de provas, elas serão, né, aquelas 3 fases, melhor dizendo, 4 fases importantíssimas, né, com relação à prova. A parte pede, depois o juiz vai apreciar o pedido de produção de prova. Se ele defere, as provas serão produzidas. E, em último lugar, né, na sentença, o juiz vai levar em consideração o conjunto probatório. Tá? Então, isso também se aplica aqui no procedimento da ação de consignação e pagamento. Então, voltemos ao 545. Então, no caso do caput, no caso do réu alegar insuficiência do depósito, né, e o autor complementar, então poderá o réu levantar desde logo a quantia ou coisa que entende depositado. A quantia ou coisa depositada, com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quando a parcela é controvertida. Claro, isso no caso de o autor não complementar o depósito, né? Parágrafo 2º. A sentença que concluir pela insuficiência do depósito determinará, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo, facultado ao credor promover-lhe o cumprimento nos mesmos autos, após liquidação, se necessário. Então, pode acontecer de o réu contestar, alegar insuficiência do depósito, o autor não complementar e depois, na sentença, ficar reconhecido que o réu tinha razão. Então, essa sentença já valerá como título executivo contra o autor. Veja, aquele que era réu poderá no futuro vir a ser o exequente, para cobrar a diferença encontrada na sentença. Tá? Situação inusitada também aqui nesse procedimento. Tá? O réu pode ser revel. Nesse caso, normalmente tem o julgamento antecipado do mérito da causa, mas se houver necessidade de produção de prova, vai haver saneamento, pode haver instrução, enfim. Né? Cabendo o julgamento antecipado, é o que normalmente ocorre, aí já vem logo sentença que não vai ser necessariamente de procedência não, tá? Geralmente é, sim, geralmente é, mas não estranho. Apesar de haver revelia, nem sempre haverá pena de confissão contra a matéria de fato. Mesmo havendo a pena de confissão contra a matéria de fato, ou seja, presumindo-se verdadeiras todas as alegações do autor, pode acontecer de não haver respaldo jurídico à pretensão do autor. É difícil isso acontecer, mas não é impossível. E nesse caso a sentença seria de improcedência. Tá? Então fica aí essa ressalva importante também. 546. Julgado procedente o pedido, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Que é essa hipótese aqui, né? De o autor, melhor dizendo, de o réu, né, aceitar o depósito. Então ele aceitou o depósito, aí nesse caso ele vai arcar com o ônus da sucumbência, né? Se o credor, que no caso é o réu, né, receber e der quitação. Com relação ao 547, eu vou falar no último vídeo, tá? Na parte 3, que é quando a consignação em pagamento é fundada em dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento. Isso eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Para finalizarmos, eu trouxe para vocês, vamos sair aqui do fluxograma, eu trouxe uma questão de concurso para vocês, tá? Aplicado em 2008, a Banca Fundação Getúlio Vargas, o órgão é a Câmara de Salvador, deve ser a Câmara Municipal, né? Prova especialista, advogado legislativo. Olha que questão interessante essa aqui, ó. Olha o enunciado. Vamos lá. Proposta a ação de consignação em pagamento, o réu arguiu
como única defesa, a insuficiência do depósito, alegando que o autor o efetivou em quantia menor do que a realmente devida. Lembre que, nesse caso, o réu tem que dizer qual é a quantia devida e por quê, né? O devedor intimado, nos termos da resposta, complementou o depósito no prazo legal. Acabamos de ver isso, né? Na forma pretendida pelo réu. Sabendo-se que a mora não gerou a resolução do negócio jurídico, por que eles fazem essa ressalva? Porque a gente acabou de ver a redação do 545, né? Se a mora levar à rescisão do negócio, não pode haver a complementação do depósito. Essa ressalva é importante. Sabendo-se que a mora não gerou a resolução do negócio. É o mesmo que dizer, é possível a complementação do depósito pelo autor, né? E que o pagamento integral produziu eficácia liberatória do autor, deverá o juiz. Então, vamos lá. A. Extinguir o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual? O que vocês acham? Será? Vou até voltar aqui. Eu fechei, mas vou abrir novamente. Vamos voltar aqui para o Código de Processo Civil. Nós estamos falando aqui daquela situação do 545. Né? Alegada a insuficiência do depósito, ele soltou complementá-lo em 10 dias, salvo, é aquela ressalva importante, né? Se corresponder à prestação, cuja inadimplência acarrete a rescisão. Então, por isso que essa observação feita aqui na questão, ela é importantíssima, né? Sabendo que a mora não gerou resolução. Então, seria caso de extinção do processo em resolução de mérito? Até por conta do que nós vimos no fluxograma? Não, né? Não houve perda superveniente do interesse processual. Não houve, gente. Não é caso de extinção sem resolução de mérito, não, tá? B. Resolver o mérito. Ok, a sentença aqui será de mérito. Então, pode ser a B, pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E, porque todas falam em sentença que resolve o mérito. Essa aqui você descarta porque ela fala em sentença sem resolução de mérito, tá? Então, B. Resolver o mérito, acolhendo o pedido consignatório, ou seja, liberando o autor da sua obrigação, né, ele alcança o adimplemento, e condenando o autor nos encargos da sucumbência. É exatamente isso, tá? A gente acabou de ver, né? É exatamente isso, é a letra B. Mas vamos achar os erros aqui da C, da D e da E. Então, resolver o mérito, ok, isso está certo. Acolhendo o pedido consignatório, isso está correto. E condenando o réu nos encargos. Não, o réu não. Prevaleceu a tese dele. Ele disse que a quantia depositada foi depositada a menor e o autor complementou. Então, prevaleceu a tese do réu. O réu não arca com o ônus da sucumbência. D. Resolver o mérito no sentido da improcedência do pedido. Não é da improcedência, porque ele alcança o adimplemento da obrigação. Tá? E resolver o mérito no sentido da improcedência. Não é improcedência. Tá? Então, é letra B de bola. Vejam a relevância de... Quem explica bem esse tema, eu não coloquei aqui porque ficaria muito extenso, mas quem tiver a oportunidade, veja a obra do Humberto Teodoro Júnior, que eu já mostrei para vocês, porque lá ele explica muito bem essa situação. Tá? Quem puder, dê uma olhada lá na obra do Humberto Teodoro Júnior, eu recomendo leitura. Lembro sempre, minha gente, isso aqui é uma apertadíssima síntese a respeito desse tema. É mais uma forma de vocês iniciarem o estudo desse assunto, tá? Então, aqui muito distante de esgotar o tema procedimento da ação de consignação e pagamento. De qualquer modo, eu espero que vocês gostem, espero que o vídeo seja útil para vocês. Por hoje é só e até a próxima.